Lauro Trevisan. A fé que remove montanhas. Parte 1. Uma ciência do poder da mente. Há mais de 2000 anos que se fala no poder da fé que remove montanhas. Até aqui, porém, não se deu a devida atenção a esta afirmação revolucionária. Jesus disse, repetiu, insistiu e demonstrou que há uma força incrível, chamada fé, que remove montanhas, cura doenças, faz milagres e torna possível o impossível. Mas será que o mestre disse literalmente a verdade ou usou apenas uma força de expressão? Lauro Trevisan decidiu aprofundar esta questão e verificar se a força toda poderosa da fé existe mesmo e até onde se poderá chegar com o seu poder. Esta é uma leitura fascinante. De fato, todos os seres humanos podem ter dentro de si a força irresistível da fé, cujas leis próprias fazem a ciência do pensamento. Investigue e descubra por si próprio aquilo de que a fé é capaz e quais são as montanhas que é preciso remover na sua vida. A fé que remove montanhas. O melhor desafio para os céticos. O melhor debate para os racionalistas. O melhor apoio para os que conhecem o poder da mente. A melhor energia para os que têm fé. Comece por duvidar. Se realmente existe a força toda poderosa que remove montanhas, cura doenças, realiza milagres e tudo alcança, então é urgente comunicar essa notícia a toda a humanidade. Se de fato existe esta fé, que torna possível até mesmo o impossível, não há razão para as pessoas se debaterem em fracassos, angústias, sofrimentos e desgraças. Jesus, considerado o maior sábio que pisou este planeta, profundo conhecedor do ser humano, afirmou, com todas as letras, que qualquer pessoa tudo pode. Como se trata de um personagem universalmente conceituado, nada mais inteligente do que queimar pestanas em cima das suas afirmações arrojadíssimas e estudar cientificamente os princípios ou a lei em que se baseia o mestre para difundir a mais inacreditável descoberta humana. Está você disposto a entrar fundo nessa questão para ver se é verdade que existe esta força irresistível ou se não passa de retórica de efeito? Desafio para si. Sei que você gosta de desafios e este assunto é o mais fascinante da face da Terra. De um lado, você coloca os seus problemas, os projetos que não se materializarão, os sonhos dourados que se evaporarão, o amor que se transformou em cinzas, a doença que não encontra cura, a casa que não se adquiriu, a felicidade que não bateu à sua porta, e de outro lado, contrapõe-se a revelação de Jesus, de alguns sábios e da ciência do poder da mente, afirmando que você tem poder de remover qualquer dificuldade e de obter tudo o que desejar. Nessa posição e contraposição, fica você desejoso de saber quem possui a verdade. Pois bem, vamos ver se existe a fórmula dessa força toda poderosa. Se existe, você já vai na frente ao encontro da vida que pediu a Deus. Lembre-se, a fortuna ajuda os audazes, como dizia o imperador César. Quem sabe se neste momento está a começar a mais incrível reviravolta da sua vida. Em frente, pois. Ninguém nega, mas ninguém acredita. Quando se fala no poder irresistível da fé, muita gente age como aquele homem que respondia sempre, não acredito nem desacredito, muito pelo contrário do reverso. Não nego, mas não acredito, é a atitude de multidões de pessoas que ouvem falar do fantástico poder da fé, batem palmas, mas não passam disso. Exclamam que é bom demais para ser verdade. A fé, para muita gente, é como fogo de artifício, só serve para encher os olhos. Existem os céticos profissionais, que quando se diz que a fé remove montanhas, confessam, não conhecia essa marca de trator. Para muitos, a fé é como um banco que só empresta a quem conseguir provar que não precisa de dinheiro. O curioso tem razão. Inteligente é aquele que não acredita, mas é curioso. Como você. Não nega nem acredita, mas não desiste. Faz como aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que olha firme nos olhos do interlocutor, e diz, convença-me. É bom que você seja curioso, porque, sentado na cadeira do seu ceticismo, está disposto a ver e ouvir o que se tem a dizer sobre a fé que remove montanhas. É provável que esteja já a pensar naquela piada em que o pregador perguntou a um ouvinte se apreciara o sermão da fé que remove montanhas e o homem respondeu de imediato. Gostei, mas para mim não serve, porque só tenho um terreno plano. Os primeiros passos. Vamos, desde já, ver se existe essa energia estupenda, chamada fé, quem falou sobre ela, o que foi dito, qual a fórmula, se existe possibilidade de comprovação científica, as experiências que podem ser feitas. Não quero que você diga sim a tudo. Convido-o, isso sim, a pesquisar comigo, porque, se chegarmos a descobrir que Jesus falava uma verdade científica quando disse que a fé remove montanhas, teremos feito a mais importante e benéfica descoberta para a humanidade. Vale a pena averiguar essa afirmação. Praticamente todas as grandes descobertas aconteceram apesar do ceticismo e da oposição do resto dos mortais.
De qualquer maneira, já começamos com uma vantagem privilegiada. O nosso ponto de partida é a palavra daquele que foi considerado o maior sábio que pisou este planeta, Jesus. 2. A fantástica energia. Quando visitei as cataratas do Rio Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, fiquei extasiado com a grandiosidade da cena que se apresentava aos meus olhos. Muita gente comia gelados ou divertia-se com saborosos cachorros quentes, mas eu não me cansava de imaginar a força irresistível daquela montanha de água que ultrapassava qualquer obstáculo. Mas, por incrível que pareça, o ser humano, com a luz da sua mente, conseguiu dominar essas forças furiosas e arrasadoras, transformando-as em eletricidade pacífica, para mover, controladamente, cidades e campos. Em 1945, a inteligência científica conseguiu concentrar e desencadear uma incrível energia, chamada bomba atômica. Há dias, viajei num imenso avião, de 100 toneladas, que parecia um edifício de 4 andares. Que força estupenda era aquela, capaz de levantar do solo esse casarão pesado, carregado, e fazê-lo voar a 10.000 metros de altitude. Você não viu, há algumas décadas, quando, com um simples premir de um botão, o homem conseguiu fazer subir um foguete que percorreu 300.000 quilômetros e aterrou na Lua. E aquele rapaz e aquela moça, que num momento de prazer, conseguiram dar vida a um ser que hoje, 70 anos depois, continua vivo, que anda, que corre, que trabalha, fazendo imensas coisas. Acredita você que o homem, num piscar de olhos, é capaz de fazer explodir uma montanha? Pois é capaz. A descoberta do botão que aciona a força. Surgiu neste planeta, há aproximadamente 2.000 anos, um personagem estranho e assombroso, que sabia usar o poder e a energia humana, cósmica e divina. Chamava-se Jesus e dizia-se Filho de Deus, com poderes infinitos. Conhecia perfeitamente o segredo do uso do poder. Sabia usá-lo como ninguém. Por simples ato da sua palavra, acalmava tempestades, serenava ondas revoltas do mar, multiplicava pães e peixes, curava instantaneamente paralíticos, cegos, coxos, aleijados, pessoas com doenças graves, restituía a vida a mortos, tornava-se invisível, transformava-se em energia luminosa, foi capaz de ressuscitar 3 dias após sua morte, conseguiu elevar-se às nuvens e desaparecer definitivamente. Multidões amavam-no e aplaudiam os seus prodígios, outros tantos temiam-no. Nunca se viu alguém fazer o que ele fazia. O que Jesus fazia você também pode fazer. Certa vez, diante da multidão fascinada, Jesus revelou: aquele que tiver fé, fará as obras que eu faço e fará obras maiores ainda do que essas. Jó 14:12. Aqui ele começa a desvendar o segredo do seu poder. Noutra ocasião, afirmou: aquele que tiver fé, expulsará os espíritos malignos, falará línguas novas, pegará em serpentes, se beber veneno mortífero não lhe fará mal, imporá as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Marcos 16, 17, 18. Por meio dessa revelação, ensinou que o seu poder não era privilégio apenas seu, mas um dom existente em todo o ser humano. Com a maior clareza, o Mestre apresenta à humanidade a mais estupenda das descobertas. Disse, com todas as letras, que você, eu, qualquer pessoa, temos o poder de acalmar tempestades, multiplicar alimentos, aplacar a fúria das águas, transformar água em vinho, atrair peixes para uma pesca abundante, fazer aparecer o dinheiro necessário, como ele o fez através da goela de um peixe, curar lepra, paralisia, câncer e todos os tipos de enfermidade. Disse também que você tem o poder de transportar montanhas, fazer milagres, tudo alcançar e tornar possível o impossível. Os tempos são chegados. Não basta saber que você tudo pode. Jesus afirmou essa verdade há 2.000 anos e tudo continua como dantes no quartel-general em Abrantes. Perante isso, talvez você me chame pretensioso, se até agora ninguém, ou quase ninguém, descobriu a fórmula de Jesus para operar milagres, porque seria eu o privilegiado. Não é que eu seja privilegiado, os tempos é que são chegados. Jesus sabia que decorreriam séculos até que o homem se desse conta das revelações que fazia. Disse, diante da humanidade cega e surda, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Mesmo sabendo da incredulidade secular, proclamou: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Natura non facit saltus, diz a sabedoria latina. Quer dizer, a natureza não dá saltos. Como Jesus visitaria esta terra uma só vez, era-lhe indispensável que a verdade fosse dita, ainda que demorasse alguns milênios a ser assimilada. Não perdeu a oportunidade, apesar de tudo. Se pelas verdades mais simples ele acabou executado na cruz, imagine se tivessem percebido que falava de um poder capaz de mover montanhas. Para Deus, o tempo é espaço inexpressivo. 2.000 anos de espera, ou mais, não passam de alguns segundos da eternidade. O mais maravilhoso é que o tempo chegou.
Lance um olhar para trás e contemple a caminhada sofrida da humanidade, vitimada por guerras, catástrofes, pestes, doenças incuráveis, injustiças, fome, misérias, hostilidades, primitivismos, ignorância, decepções, fracassos, desgraças sem fim. Olhe para o mundo de hoje, e embora em escala menor, você constata câncer, HIV, infartes, diabetes, cegueiras, surdez, paralisia, doenças de todo o tipo, misérias, injustiças, prejuízos, prepotência, sofrimentos, desamor, ódios, agressões, assaltos, assassinatos, sequestros, privações de toda a espécie. Muitos chegam a pensar que a humanidade vai de mal a pior. Como podem ter chegado os tempos? Como é possível acreditar-se na existência de um poder ilimitado na criatura humana, se ela se arrasta, mal suportando sua carga? Se nem mesmo os cristãos, com todo o seu alto cortejo de teólogos, pensadores, escritores, pregadores, ascetas, contemplativos, filósofos e sociólogos, conseguiram vislumbrar essa verdade no acervo dos ensinamentos do Cristo, como posso eu enxergá-la? Não sou o primeiro nem o último. Os tempos são chegados. Ao longo dos séculos, muitos videntes, iluminados e precursores, haviam detectado a verdade da existência do poder infinito na criatura humana, mas passaram despercebidos pelo grosso da humanidade. Agora os tempos são chegados. Nem 1 milhão de anos sofridos é argumento inteligente para provar que não existe poder ilimitado na pessoa. O universo atravessou mais de 2.000 milhões de anos sem conhecer o avião e nem por isso ele deixou de ser inventado. Os tempos são chegados. 3. A fé, a maior descoberta do universo. Até Jesus, não se tem notícia de que algum sábio ou descobridor tenha falado da fé. Segundo o grande mestre, tudo o que a mente pode imaginar, criar, conceber, a fé pode realizar. A fé permite ao ser humano exercer, na mais ampla plenitude, o seu poder criador. A fé determina o processo pelo qual o poder é desencadeado. A fé é a fórmula infalível do poder humano. Sempre que existir fé, existirá a realização do poder. Não pode existir fé sem que seja acionado o poder. Fé, o caminho mais curto entre o pensamento e a realização. A fé, escreveu o famoso escritor russo Leon Tolstói, é a força motriz da vida. Tudo o que pedires com fé. Certa vez, o mestre ensinou que tudo o que pedires, em estado de oração, com fé, alcançareis. Mateus 21, 22. Por esta afirmação, Jesus faz diversas revelações fantásticas. Primeira, o ser humano pode conseguir tudo o que quiser. Qualquer coisa que lhe seja dado criar na mente, pode realizar. Não há nenhum limite a não ser o que a própria pessoa se impõe. Jesus usou a palavra tudo sem qualquer restrição. Estado de oração compreende momento de profundidade espiritual, concentração, nível alfa, nível mental em que você se torna uno com o seu pensamento e com o Deus imanente. Com fé, é a chave do poder. Aqui reside o segredo. Alcançareis, é o resultado final, acabado, total, perfeito, completo. Quem tem fé tudo pode. Quando aquele pai, já desiludido dos médicos e curadores, foi ao encontro de Jesus e lhe perguntou se podia curar o filho, que sofria de ataques, teve esta resposta: quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. Marcos 9, 23. Aqui, novamente, o Nazareno insiste na verdade de que a fé jamais esbarrará numa força maior. Nada, nem ninguém, conseguirá resistir ao ímpeto todo-poderoso da fé. Pela fé, o poder humano atinge as raias do infinito. Infinito relativo, é claro. Significa, que tão infinito quanto infinita possa ser a mente, assim é o poder da pessoa. Os limites humanos não estão nos obstáculos ou nas impossibilidades dos desejos, mas no tamanho do pensamento e da fé. Se você cria um pensamento pequeno, o resultado será pequeno. A fé medíocre terá resultado medíocre, ou nenhum resultado. Na verdade, não se poderia falar em fé maior ou menor, ou se tem fé absoluta ou não se tem fé. Para fazer uma comparação pitoresca, a fé é como gravidez. Jamais existirá uma pessoa mais ou menos grávida. Tudo. Jesus conhecia plenamente a força da fé. Se usou a palavra tudo repetidamente é porque de fato assim é. Tudo é a palavra mais abrangente que se possa imaginar. Nada escapa à dimensão do tudo. Nem as montanhas. Dentro do tudo está a cura do câncer, do HIV, da paralisia, da cegueira, a sua casa, o frigorífico, a televisão, a mesa, a cama, os lençóis, o armário, o forno eletrônico, as toalhas, as roupas, os sapatos, os óculos, os remédios, o dinheiro, as viagens, a casa de banho, a garagem, as máquinas, o carro, os alimentos, os objetos, as diversões, o telefone, e o que mais você desejar.
Pergunte-se, neste momento, o que deseja, ou necessita, e tenha a certeza de que está incluído na palavra tudo. Perceba que Jesus não colocou limitações, do tipo, algumas coisas que desejardes, se for razoável o que pedires, se aprouver a Deus o que pedires, se tiverdes merecimento para o que estais a pedir, se for da vontade do Pai, se não estiverdes a pedir demais. Nada disso faz sentido. Tudo é mesmo tudo. Jamais passaria pela cabeça do mestre exagerar o discurso apenas para impressionar os ouvintes. Empregou o vocábulo tudo porque expressava perfeitamente o conteúdo da sua verdade. A ciência do poder da mente, com todo o seu imenso cortejo de mestres e pensadores, confirma a verdade do Nazareno. Por diversas vezes Jesus usou a palavra tudo. Quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. Marcos 9, 23. Tudo o que pedires com fé, na oração, alcançareis. Mateus 21, 22. Crede firmemente que recebereis tudo quanto pedires na oração, e ser-vos-á dado. Marcos 11, 24. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jó 14, 13. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será dado. Jó 15, 7. Então o Pai vos concederá tudo o que pedires em meu nome. Jó 15, 16. 4. A fé que remove montanhas. No caminho entre Betânia e Jerusalém havia uma figueira e Jesus e os seus discípulos foram até ela para apanhar figos, pois estavam com fome. Não havia fruto nenhum. Jesus amaldiçoou-a. Outro dia, ao passarem pela figueira, Pedro viu que estava seca e ficou admirado. Jesus aproveitou o momento, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não vacilardes, não somente fareis o que sucedeu à figueira, mas, se disserdes a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, assim acontecerá. Mateus 21, 21. A verdade de que a fé remove montanhas teve origem nesse episódio da vida do Mestre. Fico a refletir nessa afirmação e interrogo-me se ele estava a dizer uma parábola, usando apenas uma comparação forte, ou se estava a declarar uma verdade literal. A descrição é tão direta que leva a pensar que ele nos trazia uma verdade absoluta. De imediato, torna-se difícil aceitar que exista uma força ou uma fórmula capaz de remover uma montanha daqui e atirá-la no mar. Mas espere um pouco, a ideia não é tão inconcebível como você está a pensar. Hoje, por exemplo, você pode carregar num botão, e num instante, pela explosão de uma super bomba atômica, lançar a montanha ao mar. A energia vulcânica tem derrubado montanhas e tem erigido imensas montanhas. Quer dizer que a força capaz de mover montanhas existe. A força interior. Há inúmeros fatos que demonstram a capacidade humana de acionar uma fantástica força estranha e misteriosa através da mente. Jesus, por exemplo, acalmou, com a sua palavra, as águas revoltas do mar da Galileia, as ondas serenaram e os ventos amainaram. Moisés abriu as águas do Mar Vermelho para que o seu povo passasse a pés enxutos, Josué fez parar o sol para que seu exército conquistasse Jericó durante o dia, o profeta Elias fez chover e deixar de chover, segundo a sua palavra. Tenho lido muitos fatos de pessoas, que pela fé, suportaram frios insuportáveis, as águas gélidas do oceano, dias perdidos em montanhas, sem alimento. Possível explicação. Querer explicar o fenômeno da força desencadeada pela fé parece uma façanha transcendental. Faz-me lembrar aquela vez em que uma senhora pediu ao inventor Thomas Alva Edison para que lhe explicasse a eletricidade. Respondeu Edison: a eletricidade não se explica, minha senhora, usa-se. O que importa é usar a força da fé. Ela existe, tem sido empregada por Jesus e por outras pessoas. Uma explicação plausível vem do fato de que o ser humano tem origem divina. É filho de Deus, feito à imagem e semelhança divina. Dentro da sua dimensão finita, tem capacidade criadora divina. Deus criou o universo, com as suas galáxias, estrelas, planetas, Sol. Criou a Terra, com as suas montanhas, oceanos, rios, florestas, vales, rochas, praias, vulcões, terremotos, ventos, nuvens, chuvas, calor, gelos polares, desertos. Depois, criou seres humanos, da sua própria espécie, para continuarem a obra da criação do mundo. A simples análise dessas descrições da Bíblia fazem concluir que o ser humano é ser divino, com capacidade e poderes divinos. Em segundo lugar, que esses poderes divinos transcendem a dimensão natural, e por isso mesmo, tornam-no superior às forças e energias da natureza, portanto com possibilidade de atuar sobre qualquer estágio da natureza e da matéria, inclusive remover montanhas. Como podem as montanhas ser removidas? Hoje, ninguém duvida de que a palavra e a fé podem remover montanhas de forma natural. Por exemplo, um governante pode dar ordem para que se remova uma montanha.
Para cumprirem a sua ordem, milhares de pessoas, com tratores, bombas, explosivos, maquinaria, engenharia, conseguiram transportar a montanha. Se não houvesse a palavra de ordem, a montanha jamais seria deslocada. Seja como for, ninguém porá em dúvida que aquela montanha foi lançada ao mar pela determinação da palavra. Até por esse tipo de consideração, o ensinamento de Jesus não é tão impossível quanto parece. Poder sem ação nada é. Deus sempre foi o poder infinito, no entanto o mundo foi criado por ele há pouco tempo. Você tem poder, mas não é pelo simples fato de ter poder que os seus projetos acontecem. Todas as pessoas do planeta têm poder, mas isso não basta. Há aquelas que não sabem que têm poder, outras sabem que têm poder, mas não sabem usá-lo, ainda outras conhecem a existência do próprio poder e não querem usá-lo. O poder não é a ação, nem a materialização. Todo o trator tem força, mas se não for acionado, não moverá uma palha. O avião tem poder de voar, mas não sairá do chão se essa força permanecer adormecida. Poder não é ação. Sem ação não há materialização. A palavra aciona o poder. Se não é o poder que move montanhas, o que é? É a palavra determinada para mover montanhas. Deus é o poder infinito, mas o mundo só foi feito quando ele disse, faça-se. A palavra é a ação divina toda poderosa. Veja como começa o Evangelho de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus no princípio. Por ela foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ela. Jó 1, de 1 a 5. Paulo escreveu aos Hebreus. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Hebreus 11, 3. O princípio criador do mundo foi a palavra. A energia criadora do universo foi desencadeada pela palavra. O poder divino manifestou-se pela palavra. A palavra divina é una com Deus. Deus é a sua palavra. O ser humano também é a sua palavra. O poder criador de uma pessoa é exercido pela sua palavra. A palavra contém a energia, a substância e a forma. Tire o dom da palavra ao ser humano e nada acontecerá na sua vida. A palavra comanda o poder. A palavra nasce da mente, que é a manifestação do Espírito, que é a expressão divina, que é a expansão de Deus. A palavra humana, pois, tem poder criador, porque toca ao divino. Deus, ou o poder de Deus, manifesta-se no homem pela palavra. Pela palavra você faz todas as coisas, e nada do que você faz pode ser feito sem a palavra. Os grandes exércitos, nas guerras, movimentaram-se pela palavra de comando. Nova York, Rio de Janeiro, Paris e todas as cidades aconteceram pela palavra. Qualquer coisa que você tenha na sua casa é resultado da palavra de alguém. Quer você saiba quer não, porque a sua palavra cria a realidade, ela age sempre, uma vez que necessariamente toca o poder. Foi a palavra interior do homem que acionou o botão do foguete espacial, que por sua vez, explodiu a sua força e esta conduziu à Lua. A palavra não é a força, mas aciona a força. Como vem sempre fundida na força que produz o resultado da palavra, no fundo, tanto faz supor uma como outra coisa. O exercício divino do homem só pode ser efetuado pela palavra. 5. Só a palavra verdadeira se realiza. O grande mestre sempre ligou o poder do ser humano à palavra do próprio ser humano. Ele ensinou certa vez: pedi e dar-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe. Mateus 7, 7, 8. Pedir é uma maneira de usar a palavra. Pedido é palavra. A palavra expressada em forma de pedido aciona o poder divino imanente no indivíduo. O resultado é infalível, dar-se-vos-á. Segundo Jesus, não pode haver verdadeiro pedido sem acontecer a resposta correspondente. A palavra é o poder criador, que contém o poder materializador. Lembrando aquela passagem do Mestre: se alguém disser a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e se não duvidar em seu coração, mas crer firmemente na realização da sua palavra, há de acontecer assim mesmo. Marcos 11, 23. Se alguém disser, aí está a palavra que detona o poder materializador. Numa outra ocasião, afirmou ele: até agora nada pedistes, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Jó 16, 24. Novamente, o recebimento é fruto da palavra. Em Mateus, Jesus reafirma a mesma verdade. Tudo o que pedires com fé, na oração, alcançareis. 21, 22. Palavra é pensamento. A palavra é o botão que aciona o poder criador mental. Sinônimo de pensamento. Toda a palavra é ato criador humano divino. A realidade do indivíduo é resultado da sua palavra interior.
A palavra e o pensamento manifestam-se por múltiplos métodos, por exemplo pela fala, pelo desejo, pelo vocábulo, pelo clamor, pela mentalização, pela meditação, pela contemplação, pela imaginação, pelo escrito, por fórmula, pelo canto, pelo gesto, assim por diante. Sempre, porém, há de ser criação mental, que procede do Espírito, que é originário de Deus. Dizer é acontecer. Pedir é receber. Falar é fazer. Pensar é poder. A palavra é o veículo da fé. A palavra oca. Toda a palavra produz a realidade. Sim, toda a palavra verdadeira. Porque existem palavras e palavras. Palavras verdadeiras e falsas. Palavras substanciais e palavras ocas. Só produz a realidade a palavra que representa a verdade mental do seu autor. A palavra falsa não produz a realidade, porque nela não está a verdade do seu autor. Se você diz eu sou bom, mas acredita que é mal, jamais será bom, porque a sua palavra é falsa. A palavra oca também não se materializa, uma vez que nela não existe substância. Não existindo a substância da palavra, não existirá a palavra. Por isso, nada acontecerá. Se você diz, por exemplo, eu terei uma casa, mas não acredita que seja possível, está a professar a crença de que nunca poderá ter casa, a sua palavra é oca, sem consistência, sem substância, portanto a forma, que é a materialização, não acontecerá. Se não há substância, não haverá forma, não haverá materialização. Só a verdade mental contém a realidade física. Palavra oca é apenas casca. A casca, por mais bonita que seja, não produzirá árvore. A palavra camuflada. Existe palavra camuflada? Sim. É aquela que se esconde sob uma capa diferente. Quando digo palavra camuflada, falo em verdade camuflada. Seja qual for a sua verdade mental, esta realizar-se-á. A verdade camuflada não expressa a verdade mental. Suponhamos que você tem um câncer no estômago. Na igreja, em casa, em reuniões, faz a oração da cura do estômago. No fundo, porém, você pensa que a doença é incurável, crê ser impossível que uma simples oração possa acabar definitivamente com uma doença de 10 anos, resistente a todo o tipo de remédio e tratamento. Neste caso, a sua palavra é de cura, mas a sua verdade camuflada reside na descrença da cura. Esta é a sua verdadeira palavra e não a oração da cura. A sua oração foi oca, sem substância, sem essência, sem verdade. Não podia acontecer. Resultado, prosperará a doença, fruto da sua verdadeira palavra. Repetindo, a sua verdadeira palavra está onde você situar a sua verdade mental. Esta produz sempre resultados. Em tempo, não estou a falar em verdade como identificação entre a palavra e o objeto correspondente. Por exemplo, se digo que esta folha é branca e na realidade ela é branca, estou a dizer uma verdade. Mas aqui não se trata disso. A verdade mental, a que me refiro, é a identificação da sua palavra com a sua crença a respeito dessa palavra. Falo em verdade mental, que não precisa necessariamente de estar de acordo com a realidade física, e no mais das vezes, nem deve. O que conta é a verdade mental. Verdade mental é a identificação do seu pensamento com o conteúdo do mesmo. Pedro, por exemplo, mora num bairro de lata, é pobre, passa provações. Ele mentaliza, eu sou rico. Se interiormente considera a afirmação uma mentira, porque é pobre e está a passar privações, a sua palavra é oca, não verdadeira, uma vez que não houve coincidência entre a palavra e o conteúdo da mesma. Não houve verdade mental. Se está convicto de que a sua palavra interior, pela lei da mente, contém a materialização, realmente tornar-se-á rico, porque existe a verdade mental. Se acredita no conteúdo da sua afirmação, certo de que se realiza, está de posse da verdade mental. A palavra, para ser verdadeira, deve conter a verdade mental, que é a univocidade entre o pensamento e o significado que expressa. Não há necessidade de que coincida a afirmação com a realidade, mas é imprescindível que acredite que a afirmação contém e produz a realidade da própria afirmação. É assim que se aciona o poder. O Pedro não está a afirmar eu sou rico porque é rico materialmente, mas porque esta afirmação o faz rico materialmente. Como palavra é poder criador, não importa se condiz com a situação atual. O papel do poder criador é criar e não confirmar uma realidade existente. Criar é fazer existir o que não existia. Cria-se primeiro mentalmente. A materialização é o efeito da criação mental. Qualquer realidade nasce na mente. Quando você conhece esta verdade, encontrou a fórmula milagrosa da vida. A verdade mental de Jesus. Quando o Mestre foi à sepultura de Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria, para o ressuscitar, postou-se diante do sepulcro e fez a seguinte oração: Graças te dou, ó Pai, porque tu me atendeste.
Eu bem sei que sempre me atendes, mas digo isto por causa da multidão que me rodeia, para que tenham fé que tu me enviaste. Jó 11, 41, 42. Jesus ia ressuscitar Lázaro. Estava diante da sepultura do amigo com a intenção clara de fazê-lo reviver. Esta era a sua palavra interior. A palavra legítima é verdade mental e toda a verdade mental não pode deixar de materializar-se. Isso tudo era muito evidente na sabedoria do Mestre. O desejo da ressurreição é a própria ressurreição. Na mente do Cristo, Lázaro tinha voltado à vida. Graças te dou, ó Pai, porque tu me atendeste. Para Jesus, palavra e realidade são a mesma coisa. Tempo e espaço não contam. É por isso que na oração do Mestre, Lázaro já tinha retornado à vida, embora o fato ainda não tivesse ocorrido no tempo e no espaço. Graças te dou, ó Pai, porque tu me atendeste. O Pai atendeu o quê? Atendeu a palavra interior de ressurreição. A fé, em Jesus, era absoluta, tanto que acrescentou: eu bem sabia que sempre me atendes. Somente após a oração é que Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou à vida. Fez-se na realidade aquilo que já estava feito na mente do Mestre. 6. Onde está o segredo da fé? Qualquer curioso, e mais ainda, qualquer cientista, tem interesse e necessidade de saber o que é esta fé que remove montanhas, cura doenças, produz milagres, tudo alcança, materializa a palavra, realiza o desejo. Afinal, que força estranha é essa que jamais foi travada por nenhum obstáculo? Mesmo que a sabedoria humana, no exercício de sua capacidade máxima de raciocínio e análise, não consiga saber como realizar um desejo ou determinação mental, a fé encontra o seu próprio caminho e realiza. Estamos diante do fenômeno mais fantástico do universo. Resta saber qual é a fórmula da fé. Jesus definiu-a. Algum sábio já descobriu. Jesus desvenda o segredo. Todos os poderes do Mestre estavam fundamentados no conhecimento do segredo da fé. Cristo conhecia e usava como ninguém o segredo. Revelou ele, certa feita: aquele que tiver fé fará as obras que eu faço e fará obras maiores ainda do que estas. Jó 14, 12. A fé, portanto, não era uma força superior inerente apenas à esfera divina. Tratava-se, segundo Jesus, de uma potencialidade divina cabível no espaço humano. Pela fé, Deus cometeu a impressionante generosidade de injetar o poder divino na dimensão humana. Pelo lado divino, logicamente não pode haver delimitação ao poder e à fé. O infinito alcança o infinito. Como o ser humano é finito, claro que o conteúdo não pode ser maior do que o recipiente. Quanto maior, porém, a dimensão do recipiente, tanto maior poderá ser o uso do poder e da fé. Não há limites para o exercício da fé a não ser o limite que a pessoa se impõe. Pela fé, você pode praticar o que Jesus realizava aqui na Terra, porque, em Jesus, o divino se fez humano e a dimensão humana do Cristo é a mesma de qualquer cidadão deste planeta. Jesus, o sábio, sempre foi categórico em afirmar que pela fé, você tudo pode. Aquele que tiver fé fará as obras que eu faço. Jó 14, 12. 7. Jesus definiu a fé e deu a fórmula. Quando o Mestre ensinou que se você tiver fé, poderá dizer a este monte, sai daqui e lança-te ao mar e assim será, também definiu como se procede para que isto aconteça. Ao revelar que você tem poder de mover montanhas, ao mesmo tempo explicou a fórmula para que você consiga tão incrível proeza. Com isto, definiu a fé. Fé, no dizer de Jesus, é crer firmemente na realização da sua palavra. Marcos 11, 23. Eis, de maneira simples, clara, precisa, a fórmula da fé: crer firmemente na realização da sua palavra. A fórmula é clara, mas a prática não é tão simples quanto parece à primeira vista. Depois de ensinar que o poder criador do homem é exercido pela palavra, que a palavra contém a própria manifestação divina no seu bojo, que a manifestação divina contém a força criadora do faça-se, o Mestre, então, revelou o detalhe essencial: não é qualquer palavra que realiza o poder criador, mas apenas a palavra acreditada. Quando existir unidade absoluta entre a palavra e o conteúdo da mesma, existirá fé. Crer firmemente na realização da sua palavra. Crer, significa adesão total e absoluta da mente. Crer, não necessita do conhecimento do mecanismo de funcionamento, nem de saber como e por que o milagre acontece, nem descobrir a essência do explosivo que remove montanhas, mas implica admitir unilateralmente, de forma indiscutível, que assim é e assim será. Crer, não exige esclarecimento científico, embora não seja incompatível com ele nem o exclua. Crer, tem a ver com o conhecimento do efeito, mesmo que nada saiba sobre a causa. Firmemente, significa que a mente aceitou aqui e agora a palavra criadora como verdade absoluta e irreversível.
Firmemente, de maneira definida e definitiva. Firmemente, é a sua verdade perene, tranquila, óbvia, límpida, redonda, completa. Firmemente, porque você sabe que a fé é uma lei e toda a lei universal e divina jamais pode falhar, quando as premissas são colocadas corretamente. Firmemente, não admite dúvida, nem descrença, nem hesitação, nem desinteresse, nem retorno, nem rejeição, nem desconfiança, nem medo. Firmemente, o seu sentido foi explicado por Jesus, não duvidar em seu coração. Na realização, significa aceitar verdadeiramente que a palavra, o desejo, a oração, a mentalização, o pedido, a súplica, se realiza infalivelmente. Realização, é o produto da palavra, o efeito, o resultado final, o milagre, a forma, a concretização. Realização, não pode haver fé sem obras, ou seja, sem o resultado, sem a materialização. E não pode haver realização sem acreditar que a palavra, de fato, a produz. Realização, aqui está o ponto crucial, são poucos os que acreditam que a sua palavra interior contém e faz a realidade. Realização, só alcança o milagre quem sabe que a concretização da palavra é inevitável. Realização, muitas vezes o milagre esbarra aqui, pois inúmeras pessoas não acreditam que possa acontecer o que desejam. Realização, sempre que esta existir, existiu a fé. Se não acontecer a realização, não houve fé. Aqui está o X da questão. Realização, é, enfim, a evidência da fé. Da sua, a fé é intransferível. Individual. É sua. Só sua. Sua, ninguém pode crer por si ou emprestar-lhe a fé. Sua, você é que deve chegar à univocidade entre o seu desejo e a realização. Sua, você pode pedir aos outros que o ajudem a ter fé, a reforçar a fé, mas, para obter o resultado, ao fim e ao cabo deve crer firmemente na realização da sua palavra. Sua, mesmo que peça fé a Deus, ou a Nossa Senhora, ou ao santo da sua devoção, ou peça a cura através de espiritualista, a sua mente deve chegar ao ponto de acreditar na realização do seu desejo, que é a sua palavra interior. A última palavra é a sua palavra, é a manifestação do seu pensamento. É o exercício do seu poder criador. É o seu ato mental. É a ideia, a oração, o pedido, o desejo, o ideal, o projeto, a necessidade, o prazer, a verdade, a determinação pessoal. Palavra, é toda a sua criação mental. Palavra, qualquer concepção racional. Palavra, ação mental, espiritual, ou sentimental. O apóstolo Paulo também definiu a fé. Houve um único discípulo de Jesus que também definiu a fé. Foi o apóstolo Paulo, numa carta aos Hebreus. A fé consiste na firme confiança daquilo que se espera e na convicção daquilo que não se vê. Hebreus 11, 1. Firme, o mesmo vocábulo que Jesus empregou. Significa inabalável, definitivo, irredutível. Confiança, é palavra que vem do verbo latino confidere, com mais fidere, confiar, ter fé. Confiança, quer dizer certeza, crença. Daquilo que se espera, realidade futura. Você tem a certeza que aquilo que espera acontecerá infalivelmente. Convicção, certeza mental. Daquilo que não se vê, embora ainda não tenha acontecido no tempo e no espaço. Numa outra tradução da carta de Paulo, consta: fé é a posse antecipada daquilo que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Hebreus 11, 1. Posse antecipada, a mente toma posse por antecipação daquilo, que com certeza absoluta, acontecerá no tempo e no espaço. Na sua tradução da Vulgata Latina, o padre Antônio Ferreira assim a expressou: a fé é a substância das coisas que se devem esperar, um argumento das coisas que não aparecem. Hebreus 11, 1. Toda a substância contém a sua forma. A substância é mental e a forma é a matéria correspondente. Pensamento e realidade, na definição da fé, são unidade indissolúvel. São verso e reverso da mesma realidade. Argumento das coisas que não aparecem, argumento é a verdade mental comprovada. Mesmo que ainda não esteja materializado, pela fé tem-se o argumento comprovatório de que assim é e assim será. O princípio da fé. O princípio da fé, ou seja, a essência, consiste em tomar posse mentalmente daquilo que se deseja. O processo da fé funde a realidade mental na realidade física. Em verdade, este é o processo do milagre. Realidade mental e realidade física são as duas metades da mesma realidade, que se exigem necessariamente. Este é o princípio da fé. Pela fé, dá-se a fusão de causa e efeito, de substância e forma, de essência e expressão, de pensamento e realidade.
Um desejo, por exemplo, pode ser um simples pensamento aleatório, uma criação mental tida como impossível, um sonho irrealizável, uma brincadeira mental, uma ilusão, uma falsidade, uma esquizofrenia, uma alucinação, uma mentira. Esse pensamento nasceu sem vida. Você pode, no entanto, criar um desejo acreditado, que você tenha certeza de que vai acontecer, que não duvida da realização, que você sabe que assim é e assim será infalivelmente. Neste caso, o seu desejo contém o princípio da fé. É impossível não acontecer. A fé, sendo fé, produz sempre as obras. Vamos supor que você vive num bairro de lata e agora mentaliza uma casa. Mas você não consegue acreditar que terá uma casa, porque vive num abrigo de lata, vive numa barraca, ganha muito pouco, não consegue poupar um centavo, nenhum banco lhe empresta dinheiro, ninguém quererá dar-lhe uma casa e o governo não está a construir casas populares. A sua casa mental afigurar-se-á como impossibilidade intransponível. Obviamente, você não tem fé, já que esta implica a firme certeza daquilo que espera, na crença absoluta de que sua palavra se realizará. Por isso, nada acontecerá. Na mesma favela, e nas mesmas condições, vive o Antônio. Está mentalizando uma casa. Transcendendo a sua pobreza e a sua situação de pobreza, ele acredita que terá casa, porque sabe que qualquer desejo acreditado não pode deixar de acontecer. Sabe, que como ensinou Jesus, todo o pedido já contém o recebimento. Em vez de ficar a analisar as suas impossibilidades, acredita firmemente que a sua mentalização se materializará, porque esta é a lei infalível da fé. Você não terá a sua casa, mas o Antônio terá, sem dúvida nenhuma. Pensamento acreditado é pensamento firme, unívoco, forte, irresistível, criador, milagroso. A fé é infalível. Infalível significa que nunca falha. A fé, sendo fé, realiza sempre. Num confronto entre a fé e qualquer impossibilidade, como doença incurável, montanha a ser removida, riqueza para quem deve até os cabelos, um amor para quem enfrenta a solidão há 70 anos, uma viagem a Paris para quem nem sequer tem um par de sapatos, a fé vence sempre. Jesus já afirmara que tudo é possível para aquele que crê. Não só é possível, como também infalível. Normalmente, as pessoas falham porque veem apenas a realidade existente, quando a mente deve apossar-se da realidade futura e vivenciar antecipadamente aquilo que deseja. Como escreveu Paulo, você deve tomar posse antecipadamente daquilo que espera. Para tomar posse antecipadamente daquilo que espera, a sua mente deve abandonar a posição atual e lançar-se na realidade do desejo. Se você vive num bairro de lata e faz a oração da sua casa nova, deve fazer com que a mente abandone a barraca e passe a residir na casa nova, é a posse antecipada daquilo que espera. A fé, na verdade, é o futuro feito presente. Escreveu, numa carta, o apóstolo João, referindo-se a Deus. Ora, sabendo que atende os nossos pedidos, sabemos também que receberemos o que pedimos. 1 Jó 5:15. Veja você a declaração simples e clara de João, sabemos que receberemos o que pedimos. Aí está a garantia da infalibilidade. O que se pode alcançar através da fé. Há teólogos, filósofos, pregadores, pensadores, que não admitem como verdade que a fé tudo alcança. Consideram que é um exagero insustentável. O pior é que arrastam consigo o próprio Cristo. Afirmam eles, em nome do bom senso e da inteligência, que há certas coisas que são impossíveis. Nos seus arrazoados aceitam que algumas coisas se podem conseguir, desde que sejam razoáveis, estejam à mão e correspondam à capacidade de quem pede. Escrevi no meu livro O Poder Infinito da Sua Mente que tudo o que é desejável é realizável. Houve uma respeitável autoridade eclesiástica que contestou. Jesus, no entanto, pontificou. Quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. Marcos 14:23. Afinal, até onde se pode chegar com a fé? Qual é o limite último para a fé? Onde começam os impossíveis? Na verdade, tudo se pode alcançar pela fé. O que quer que você consiga criar na mente, pode obter. Você é seu próprio limite, porque é você quem traça a linha da sua fronteira. Se acha que pode pouco, poderá pouco, se acha que pode muito, poderá muito, se acredita que até o impossível está ao seu alcance, também o impossível estará ao seu alcance. O equívoco grosseiro de certas pessoas é concluírem que aquilo que eles não alcançaram ninguém poderá alcançar. Para quem tem fé, tudo o que é desejável é realizável. Tudo o que você consegue pensar com fé, conseguirá realizar. Para a fé, o pensamento é o único limite. Até onde você levar a dimensão do seu pensamento, até aí atingirá o seu poder realizador. Disse Jesus. Seja o que for que desejardes, quando orardes crede que tendes alcançado e alcançareis.
Entre esta afirmação de Jesus e a dos impossíveis dos incrédulos, tem mais peso e consistência a verdade do Mestre, porque ele era detentor da sabedoria infinita. Muitos argumentam assim: não vejo nenhuma possibilidade, logo, é impossível. Esses colocam-se como centros da verdade única. Você já percebeu a fragilidade desse argumento? Há pessoas prudentes que filosofam que nada pode ultrapassar as dimensões do racional. Mas o que é racional? Para Jesus era absolutamente racional admitir que a fé remove montanhas. Muita coisa que era irracional há 20 anos, hoje já não é. Há 20 anos, era irracional dizer que se podia escrever uma carta aqui no Brasil e no mesmo minuto a pessoa recebê-la no Japão. Hoje, o fax realiza esta proeza. 8. A fé é uma lei e inúmeras dificuldades impedem certas pessoas de aceitarem a fé como força irresistível que tudo alcança. Veja algumas. Nem sempre é possível. Às vezes consegue-se, às vezes não. Depende do merecimento de cada um. Deus faz o que quer e como quer. Se não quer atender, não atenderá, porque o poder do homem está infinitamente abaixo do poder de Deus. É absurdo supor que as pessoas tudo podem. Muita gente pede, raros alcançam, logo, a vida é incontrolável. Se fosse verdade que a fé tudo alcança, o mundo seria diferente. Quem manda é Deus e ponto final. Achar que podemos tudo é querermos ser como Deus. Sacrilégio. E aí, como ficamos? A fé é uma lei da mente, criada por Deus. Se Deus criou a mente e a lei da fé, é óbvio que o Criador está sempre acima do criado, da criatura. A maneira pela qual Deus rege o universo e a humanidade é através de leis. A lei é uma verdade física, ou química, ou mecânica, ou mental, ou espiritual, ou divina, ou eletrônica, ou astronômica, ou filosófica, ou teológica, ou matemática, assim por diante. A lei manifesta-se quando as premissas são colocadas corretamente. São duas as premissas, que quando postas corretamente, levam à conclusão lógica e ao resultado correspondente. A primeira premissa é um princípio, um fato, uma afirmação científica que serve de base a um raciocínio. A segunda premissa estabelece a relação intrínseca e irrecorrível com a primeira premissa. A conclusão resulta da relação lógica entre as duas premissas. Exemplo da lei da fé. Lei: a fé tudo pode. Primeira premissa: fé é crer firmemente na realização da sua palavra. Segunda premissa: ora, o Pedro crê firmemente que terá uma casa. Conclusão: logo, o Pedro terá uma casa. Cabe ao ser humano descobrir as leis, conhecê-las e utilizá-las. Já são do conhecimento humano inúmeras leis da física, da química, da astronomia, da eletrônica, da eletricidade, da natureza, das plantas, e tantas outras. Se eu, por exemplo, coloco água ao lume, a água aquece, a manteiga ao lume derrete-se, ao passo que o ovo endurece. Posso fazer essas experiências milhões de vezes e o resultado será sempre o mesmo. É também através de leis que Deus rege a criatura humana. Esta é, por sinal, a maneira mais justa, mais equânime, mais correta, mais perfeita e mais sábia de reger a humanidade. Todos os seres humanos são filhos de Deus, portanto Deus tem para todos a mesma bondade, a mesma justiça, a mesma generosidade, a mesma paciência, a mesma lealdade, o mesmo amor, a mesma disposição, a mesma reação, o mesmo atendimento. Não há privilegiados. Deus também não age arbitrariamente ou emocionalmente. Poderia, mas determinou não o fazer. Criou leis. Para qualquer pessoa que coloque corretamente as premissas das leis que regem a vida humana, o resultado nunca poderá falhar. Essas leis são universais, justas, perfeitas, autoativas, infalíveis, impossíveis de serem enganadas. As premissas são as condições essenciais para que ocorra a conclusão precisa. As leis que regem o ser humano são mentais, porque a vida é governada e dirigida pela mente. A fé é uma lei humana criada por Deus. Quando você coloca corretamente as premissas dessa lei, quer você saiba quer não, quer tenha religião quer não, quer viva na mata quer em Paris, seja culto ou analfabeto, feliz ou infeliz, rico ou miserável, o resultado jamais falhará. Jesus ensinou a lei da fé. Crer firmemente na realização da sua palavra. Premissa primeira: crer firmemente na realização da sua palavra. Segunda premissa: criar a sua palavra. Esta expressa-se por um desejo, um pedido, um ideal, um projeto, um pensamento, uma crença, uma verdade, um sonho, uma afirmação, uma imaginação, enfim, é o seu ato mental acreditado, qualquer que seja. Conclusão: a palavra realiza-se, acontece, materializa-se. Não há limites para a dimensão da primeira premissa. Você é o seu único limite. O pensamento cria e a fé realiza. Tudo que você pode pensar, pode realizar. Porque esta é a lei da fé.
Para que se efetue a lei da fé, basta que você atenda corretamente às duas premissas. Nada mais é necessário para o cumprimento dessa lei. Portanto, merecimento, religião, cultura, nacionalidade, idade, sexo, aqui não vem ao caso. Agora você entende por que Jesus falou simplesmente assim: pedi e ser-vos-á dado, porque todo aquele que pede, recebe. Mateus 7, 7, 8. Trata-se de leis simples, de fácil compreensão, ao alcance de qualquer indivíduo, desde o mais rústico ao mais sábio. Se você continua a não aceitar, se você não concorda que o seu pedido, seja qual for, contém o recebimento, se não admite que o seu pensamento produz a realidade correspondente, se não crê que a sua palavra interior se realiza, não está a cumprir a segunda premissa da lei da fé e então o resultado não ocorrerá. Pior para você, vai acontecer o contrário, pois é aquilo em que acredita. Imaginemos que você argumenta assim: primeira premissa, eu desejo a cura do estômago. Segunda premissa, tenho câncer, por isso não conseguirei a cura. Conclusão, não ocorreu a lei da fé, porque a segunda premissa contradiz a primeira. Não foram criadas as condições para que a fé e a cura acontecessem. A desgraça maior é que o doente acabou por usar a lei da fé para manter o câncer incurável. O raciocínio dele é este: primeira premissa, creio firmemente que o câncer é incurável. Segunda premissa, eu tenho câncer no estômago. Conclusão da lei da fé, logo, o meu câncer é incurável. Eis porque muitos pedem e não recebem. Aí está também porque muitas vezes acontece o contrário do que foi pedido. Longe de ter falhado a lei da fé, esta cumpriu-se rigorosamente. O apóstolo Tiago, na sua carta aos Hebreus, já tinha dado a resposta aos que se queixavam de que pediam e não recebiam. Pedes e não recebeis porque pedes mal. Tiago 4, 3. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muitos resistem em admitir a verdade de que o ser humano tudo pode, porque pensam que se está a tirar de Deus o que é de Deus, e Deus onde é que fica nisso tudo? Perguntam. Deus é criador de tudo e de todos, portanto superior a tudo e a todos. Determinou, no entanto, as leis pelas quais são regidos o seu universo e a vida humana. E concedeu a liberdade para que as ações humanas ganhem grandeza e valor. Sem liberdade, você seria apenas um robô de Deus. Sem leis, estaria sem rumo e sem possibilidade de autorrealização. A liberdade para usar ou não a lei, para a empregar de forma positiva ou negativa, faz do homem o autor da própria vida e o responsável pelo seu fazer. Quando alguém diz, eu, por mim, nada peço, deixo para Deus, aceito tudo como obra de Deus, está a cometer grave ignorância. Deus não lhe aparece todas as manhãs com a lista do que você deve fazer durante o dia. Criou-o à sua imagem e semelhança, deu-lhe inteligência, lucidez, discernimento, capacidade criadora, direito de opção e de escolha, liberdade, estabeleceu as leis que sinalizam o caminho, e delegou-lhe o poder divino para que possa realizar a vida exatamente como deseja. Deus, pois, age em si através de si e não em sua substituição. Deus ditou as regras. A si compete seguir livremente pelo caminho. A Deus o que é de Deus. A si o que é seu.